Você recorda de algum assunto ou comportamento que era considerado estranho ou até vergonhoso de ser abordado há 15 ou 20 anos atrás e que agora é tido como habitual? Esse fenômeno é explicado pela janela de Overton. É um conceito desenvolvido pelo cientista político norte-americano Joseph Overton. A janela de Overton explica quais ideias e comportamentos são aceitos pela sociedade em um determinado momento. Ela representa um conjunto de concepções e opiniões que a maioria da população não necessariamente concorda, mas pelo menos tolera em determinado momento da história. É muito utilizada intuitivamente por políticos para desenvolver ideias e iniciativas que eles podem apoiar sem que corram o risco de perder popularidade. Alguns políticos procuram moldar a opinião pública, outros não, mas todos procuram entender a opinião pública para sobreviver eleitoralmente, observando o que as pessoas estão falando nas ruas ou nas redes sociais. A janela de Overton não é estática, ela se move em uma faixa e pode se expandir ou encolher, dependendo das mudanças na cultura e nos valores da sociedade. Para que uma ideia se torne lei ou política pública, ela precisa primeiro estar dentro da janela, ou seja, em uma área de aceitação. Essa janela então desliza por uma escala de ideias que vão das mais absurdas até as mais razoáveis. As ideias que ficam dentro da janela são as aceitáveis no debate público. As ideias que estão fora são as impensáveis ou perigosas. Com a compreensão da janela de Overton, podemos reparar que algo que era impensável ontem pode se tornar inevitável e até mesmo legal. A janela de Overton pode ser encarada como uma ferramenta neutra, então ela pode ser usada para o bem, ao contemplar direitos humanos e avanços sociais, ou para o mal, ao viabilizar discursos de ódio, manipulação e pautas extremistas. Se alguém tem uma ideia que o público ou os políticos ainda não desejam, a janela pode ser movida na direção dessa ideia, de modo que a opinião pública comece a apoiá-la. A movimentação da janela pode incluir progressos ou mais liberdade, como agora, como, por exemplo, o voto das mulheres, o fim da escravidão, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a proibição do cigarro em lugares fechados e o divórcio. A movimentação da janela também pode, infelizmente, incluir menos liberdade ou retrocessos, como, por exemplo, ideias autoritárias, preconceituosas, antidemocráticas, discursos de ódio e desmantelamento de serviços públicos. A janela de Overton trabalha a ideia de que algo que antes era totalmente absurdo pode passar a ser aceito na sociedade. A janela de Overton demonstra o caminho que uma ideia segue e devemos nos indagar por quem essa ideia é movimentada e de que maneira. As pessoas e a opinião pública não mudam do nada, espontaneamente. Existem forças, métodos e estratégias que são empregadas para mover os limites do que é considerado aceitável. Os principais propulsores dessas mudanças são, entre outros, os ativistas, movimentos sociais, a cultura popular, mas principalmente a mídia, que costuma definir a pauta dos debates públicos, e os laboratórios de ideias, as famosas think tanks, que são organizações e laboratórios de ideias que são disseminadas na sociedade. Assim, muitas ideias passam do campo do impensável ou do revoltante para o do radical, depois para o do aceitável, daí para o do sensato, depois para o do popular, até que por fim chega no campo do legítimo e pode virar política pública. A persuasão gradual é infinitamente mais eficiente do que a imposição repentina. Convém, antes de alterar uma lei, mudar o pensamento e o coração das pessoas. Não soaria simpático que uma mudança parecesse imposta. É melhor que ela pareça o resultado de uma evolução gradual das ideias. Desse modo, algo que antes era extraordinário se torna comum. Por meio da janela de Overton, podemos analisar criticamente os acontecimentos. E ela nos revela que qualquer ideia, por mais disparatada que seja, pode um dia vir a triunfar.
A janela de Overton guarda profunda relação com as guerras culturais, com a manipulação e a mudança do espectro ideológico aceito em uma sociedade. A janela expõe quais ideias são vistas como sensatas ou populares e quais são vistas como radicais e impensáveis. Em tempos estranhos como esse em que vivemos, em que vemos fortes ameaças à democracia, é bom ficarmos vigilantes para que essa janela não se movimente em direção às ideias opressoras.